Estamos começando mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje temos um convidado muito, muito especial. Mas antes de falar dele, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar. Assim poderemos falar muito mais histórias aqui. O nosso convidado de hoje começou a advogar com o seu pai, que era juiz. Exatamente. Quando entrou na faculdade, o pai dele deixou a magistratura para advogar com ele e com o seu irmão. Hoje temos muito prazer de receber aqui o nosso querido, mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pelo 5º Constitucional, doutor Rafael Câmara. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Carla. Muito feliz de estar aqui, muito honrado. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E vamos começar por aí. Assim, eu até brinquei o dia que conversei com você, falando, olha, agora, né, não é mais doutor, é desembargador, excelência, meritíssimo. Sem formalidades, né? Somos colegas, mas agora em outras áreas, mas seremos sempre colegas, né? Vamos começar por essa história. Como é que é isso? Seu pai era juiz, deixou a magistratura. Conta pra gente, assim, quer dizer, não teríamos o desembargador hoje se não fosse o doutor Delano? Não teríamos, Carla. Foi uma história, assim, é uma história de dedicação à família, né? Isso foi um grande exemplo para mim e é até hoje, né? Eu entrei na faculdade, meu pai já era juiz no Distrito Federal, ele tinha sido juiz aqui 15 anos, né? E já estava no DF há 5. E aí eu entrei na faculdade, ele imediatamente se aposentou e falou, vou abrir um escritório com meu filho, e eu fiquei lá como o lampadinha dele, né? O carregador de mala, né? Mas foi assim, para mim um exemplo extraordinário, né? Que me exigiu demais. Eu acho que eu até exagerei demais assim no estudo, porque eu precisava dar conta de um escritório que já nasceu com um sujeito que tinha uma carreira jurídica consolidada, Sim, né? Então me desafiou muito, né? Eu com 19 anos, então dali eu entendi a grandiosidade do direito também, né? Como o direito é importante, como a advocacia é importante. Isso me abriu o horizonte muito prematuramente, né? Então, a partir dali foi só seguir. E por ser pai não relaxava não, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Assim, as cobranças eram muito intensas, né? Muito carinhosas, né? Mas muito intensas. A gente fazia audiência no estado inteiro, então eu ia com ele, dirigindo para ele, fazia as pesquisas para ele. Eu sou da época, né, eu acho que não sei se você, mas eu sou da época que o Diário Oficial ainda era impresso, né? Sim, A gente tinha que pegar uma que reguinha lá. Trabalho que dava pra ver, aquilo, gente. Pegava a reguinha, abria a folha do diário e ia lá vendo se seu nome estava, né, em alguma publicação. Então, esse já era meu primeiro trabalho quando eu chegava da faculdade. Pegar o diário, que era uma assinatura, igual ao jornal, né? Exatamente. A gente recebia, olhava lá. Hoje sai tudo na internet, já tem leitor de diário automático. A gente vai lá né? no Find, no Procura. E pronto, e tá tudo lá. Mas antigamente, né, tinha que procurar, então... E quando não via o nome, né? Aí procurava de novo, né? Você falava, não é possível que não tenha nenhuma intimação, né? Aí quando achava uma intimação, tinha que recortar a página do diário, porque também não tinha máquina de xerox do escritório, que era muito caro. Recortava a página do diário, ia lá no fórum, no cartório, levava a página do diário recortada para o servidor achar o processo, entregar. Então era tudo muito artesanal, né? Tudo aquelas fichinhas de processo. Né? Fichinhas de processo, aquelas pastas sanfonadas. Então era tudo manual, né? O processo era tátil, né? Era uma coisa viva. Então isso também exige mais do profissional. Então ter essa formação também, de você cuidar do processo desde o início, né? Desde a intimação, ter que olhar página por página de um diário de 200 páginas, para depois ir ao fórum, pegar o processo, cumprir o prazo e devolver, né?
isso romantizava um pouco a advocacia, né? Eu acho que era legal. Foi uma época boa. Muito boa. Muita coisa muda, né? Vai Ah, modernizando. Tá? Me fala uma coisa: vários advogados que vêm aqui, a gente fala, especialista nisso, especialista aqui. Qual a sua especialidade na advocacia? ora, quando eu era advogado, eu era especialista em ganhar dinheiro, né? Essa que eu Essa é falava. boa. Eu Essa não tinha. especialidade é a melhor. Eu nunca, eu sempre disse o seguinte: quando você se identifica, você se resume, né? Eu sempre falava isso para meus alunos, assim, cuidado, você fala assim, sou advogado criminalista. É claro que eu tinha predileção pelo crime, eu adorava fazer júri, adorava a sustentação oral na Câmara Criminal, mas não necessariamente era o que eu fazia exclusivamente. Eu nunca me identifiquei como criminalista, porque também se um empresário tivesse um problema de família, eu Iria iria atendê-lo. atender, ou fazer uma parceria com um colega, ou me preparar adequadamente, dentro da melhor maneira possível, sem improviso. É claro que isso exige muito mais, né, Carla? Porque você precisa comprar livro, você precisa estudar, você precisa se atualizar para dar um serviço de qualidade. Mas eu acho, assim, arriscado para o advogado se identificar muito cedo, sabe? E os advogados que vão nos assistir, que já conversaram comigo, vão testemunhar isso no seu íntimo. Eu sempre falo, cara, cuidado, botar assim, advocacia criminal. Bota o sobrenome, advocacia empresarial. Falei, cara, cuidado com isso, né? Porque às vezes você tem um grande cliente, um grande know-how, mas de uma outra área que você pode fazer uma parceria com um bom colega, prestar um bom serviço. Então, o importante é você colocar seu... Opa, minha filha aqui está querendo participar da conversa. Fica quietinha aí, depois você fala. Tá na minha vez. Mas a questão é essa ideia de prestar um serviço e ser bem remunerado, né? Claro. Então, eu tenho essa visão assim, mais pragmática da advocacia, né? De ser uma profissão rentável, né? Porque já é uma profissão difícil. Árdua, né, Carla? Sem dúvida. Ainda ser mal remunerado, aí não dá. Não. Aí já é demais. Aí já vira um sacerdócio. Né? Mas sabe que é algo que hoje a gente vê, principalmente em redes sociais, né? Essa coisa, não, tem que ser um especialista, tem que se especializar. E tem razão. A gente faz, por exemplo, você pode ter uma carteira eminentemente empresarial, mas como você falou, se ele chegar lá e falar assim, olha, estou com um problema criminal, estou com um problema de família, você não vai deixar de atender. Claro. Até porque o ser humano, ele é um universo, né? O sujeito ele é hoje, multidisciplinar. Né? Hoje ele tem um problema tributário, mas depois tem um problema do consumidor, depois tem um problema de família, problema de comprar criminal, um imóvel. Então, esse indivíduo que se você fala não para ele uma vez, ele nunca mais volta. Né? E a advocacia, ela é artesanal. Então eu digo assim, o seu cliente, ele vai até você onde você estiver. Né? O lugar do seu escritório assim, não é um valor. Meu escritório é na Enseada. Pô, legal, acho que Enseada é um bairro excelente. Mas não é por isso que o seu cliente vai lá. Né? Ele vai aonde você estiver. Então, fidelizar esse cliente é o grande desafio da advocacia. Né? Ele confiar em você. Então, quando você diz não, e ele confia em você, e só confia em você, e você fecha uma porta, né? É ruim, você desestabiliza essa relação de confiança, né? Então, eu acho que tem que ter cuidado, né? Tem que fazer o que a gente gosta, mas também fazer o que é preciso. Já se emocionou com clientes? Demais, eu sou muito chorão, cara. Demais, cara. Todo júri eu choro. Se é condenado eu choro, se é absolvido eu choro. Chorava, né? Agora não sei. Mas eu sou, assim, os dramas humanos me comovem muito, muito, sabe? Eu não perdi, graças a Deus, eu não perdi a sensibilidade, apesar de tantos dramas. Sabe? Então eu sempre tive essa... E hoje eu acho também no tribunal, assim, eu atendo os advogados com muita calma, com todo o tempo do mundo, as agendas são marcadas de hora em hora, então para o advogado ter o tempo necessário para falar as amenidades ou as agruras da vida, né?
Então, essas histórias são importantes, as entrelinhas são importantes, aquilo que não está escrito, né? E eu não raramente me emociono lendo um processo, ou vendo uma foto, ou conversando com o advogado, né? Falando das questões também da profissão. Então, eu sou realmente um chorão, confesso, né? Vou na missa, choro, estou em casa, choro, mas por felicidade, eu me sinto bem com isso. Eu não tenho vergonha de chorar, não. Ah, que bom! E me conta uma coisa, no início da sua carreira, teve uma história aí ela deslanchou por conta de um roubo de bicicleta? Foi, menina. É sério? Foi. Sabe que assim, quando eu fui, eu era muito criticado. Isso nunca me doeu assim no sentido, mas como eu advoguei muito tempo para a Associação dos Magistrados, né? E alguns colegas, talvez, não sei se mal intencionados, mas mal informados, me criticavam por advogar para juízes, né? Como se juízes não tivessem direito de defesa, né? E geralmente isso vinha também não tivesse problema, não tivesse problema. E geralmente isso vinha de criminalista. Eu falei, pô, se você advoga para um estuprador, não posso advogar para um magistrado? Qual é o grande problema disso, né? Mas eu sempre conto assim, que as pessoas pensam, mas seu pai era juiz, então você foi advogar para mais por conta disso. E não foi. A Associação dos Magistrados me deu, de certo modo, uma notoriedade em razão da complexidade das causas, da Operação Naufrágio, por exemplo, das questões que circundavam ali a magistratura. Mas tudo começou com uma bicicleta furtada na sede da Amages, ali em Manguinhos. Era uma barra forte vermelha. Uma barra forte vermelha, do caseiro da Amages. E o presidente da Amages tinha sido meu professor na faculdade. Eu era monitor de processo civil dele. E aí, por conta desse furto, o caseiro entrou com uma ação. Eu tinha acabado de criar o juizado especial e tal. E aí ele me ligou para falar assim, Rafael, você pode assumir essa causa e tal. Eu falei, claro, professor, fiquei honrado. Aí fui lá na Amages, recebi, sei lá quanto, uma bobagem. Mas fiz essa ação por conta dessa bicicleta, né? E aí a minha relação com a associação começou a crescer, porque surgiram outras demandas trabalhistas, o meu professor se lembrou de mim, e depois teve um acidente também na associação, até que chegou a Operação Naufrágio. Então a minha advocacia, que cuidava de bicicleta furtada, passou a cuidar de questões muito complexas do Brasil inteiro, né? Claro. Isso me notabilizou, assim, eu digo assim, não notabilizou a mim, mas notabilizava os meus clientes e por via oblíqua me atingia, né? Mas assim, não foi um beneplácito do meu pai ser juiz, assim. Sim. Aliás, eu sou muito grato a ele por tudo, como disse aqui no começo. Claro. Mas nesse particular, o que me levou aonde eu estava foi a barra forte, né? Vermelha. Né? Então, as pessoas... Foi pedalando. E não sei se é barra forte, não sei se os seus telespectadores vão se lembrar, porque são muito jovens, mas é aquela bicicleta de pedreiro, né? Que tinha aquela bola no meio assim para aguentar o peso do cimento. Não sei se tem ainda. E tinha um pneu assim mais grosso. Mais grosso, né? Era para aguentar o tranco, era a bicicleta raiz mesmo, né? E aí roubaram a pobre da bicicleta e eu iniciei por isso, enfim. Então, o que eu digo assim, eu podia ter dito não, porque era uma ação muito pequena, era uma bobagem, né? Ou meu professor podia não ter se lembrado de mim se eu fosse me identificado como um criminalista. Então eu sempre dou esse exemplo porque mostra assim que o advogado ele tem que brilhar numa audiência de conciliação, no juizado especial ou no Supremo Tribunal Federal. Sim. Você tem que fazer o mesmo trabalho, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, porque as pessoas estão vendo. Seu trabalho vai ser julgado, em algum momento ele vai ser reconhecido, se for um bom trabalho, né? Então, esse exemplo eu trago para a minha vida como uma demonstração de que, às vezes, um pequeno desafio te abre muitas portas, né? A gente não deve desprezar, né? Até não os deve. pequenos, Sim. né? Ali tem muito valor. Às valor. vezes tem mais valor ali, né? Sim. Do que a gente crescer o olho para causas enormes. E fazer também de um certo altruísmo, né? Você, poxa, um professor lembrou de você para cuidar de um processo. Tudo isso
né? Fala, poxa, que legal, né? E acabou redundando nessa... Uma grandiosidade aí, que né? foi meio sem querer, assim. Eu aprendi a advogar no Tribunal Pleno. Quer dizer, eu não tive muita chance, porque logo teve a Operação Naufrágio, as ações foram para o Pleno e eu tinha que subir naquela tribuna ali, eu recém-formado e no olho do furacão. No olho do furacão e CNJ sendo criado, enfim. Eu fui criado nesse meio bagunçado, assim, de legislação conflitante, o CNJ sem jurisprudência firmada, enfim. Era muito novo o Muito CNJ. novo, né? Então, a gente tinha que construir as teses, né? Uhum. Então, é esse mix de desafios, assim, que eu acho que me fez chegar até aqui, né? E esse foi, assim, os casos que mais te marcaram. Você falou que fez muito júri, né? Tem algum júri, assim, que te marcou muito, que deixou, assim, aquela marca, né? Olha, eu já fiz júris, assim, de 5 dias. 5 dias? Já fiz júris de 5 dias. Eu confesso que eu não conheço muito o ritmo do criminal, né? Muito menos de júri. É mais ou menos uma maratona por dia. Nossa. Imagina isso, porque você tem que ficar focado, não pode errar, enfim, assim, não recomendo, tá? Um júri de 5 dias eu realmente não recomendo, é um mês pra você se recuperar, é igual pegar dengue, sabe? Você sai ali, você tá destruído. Tem nada daquele glamour do seriado, né? Nada. Os processos volumosos, é tudo muito pesado, é tudo muito emotivo, né? São crimes dolosos contra a vida, aborto, infanticídio, enfim. São crimes graves. Mas teve um júri que me marcou, porque foi em Santa Teresa. Eu vou só preservar o nome das pessoas, sim, né? Claro. Mas foi em Santa Teresa e foi de uma mulher denunciada por ter assassinado o marido. E ela, de fato, o marido foi bater nela, ela pegou uma barra de ferro e espancou o marido estava bêbado, caiu e morreu. E eu, assim, me apaixonei por aquela causa, porque eu tenho pavor de violência contra a mulher. Para mim é um sujeito que bate em mulher, sabe, é irrecuperável, eu tenho dificuldade de entender isso. Mas enfim, eu me preparei para esse júri. Loucamente, fiquei um mês enfurnado no escritório, pegando jurisprudência, não tinha lei Maria da Penha. O sistema heteronormativo, né? Quer dizer, muito focado no homem, com pouca jurisprudência sobre a mulher. Mas eu me dediquei e tal, me preparei junto com os estagiários, meu pai também, enfim, a gente fez todo uma estrutura de slide, sabe? Nossa. Era um negócio mais ideológico até, para mostrar que aquela mulher tinha que se defender realmente. Cheguei no júri assim, babando. Quando eu entrei no plenário, a promotora falou, eu vou pedir absolvição. Eu falei, não, a senhora não vai pedir não. Agora a senhora vai pedir condenação. Não, eu falei, não vai. A gente tem que levar esse assunto para poder a sociedade debater. Ela falou, não, doutor, vou pedir absolvição. Mas aquilo me frustrou, cara. Eu falei, porra, estudei tanto, ia ser um debate, assim, da ideia da mulher realmente, sim, sabe? Mais sociológico do que jurídico. Aí praticamente lá, a semente do Maria da Penha, né? Tava ali na minha cabeça essas ideias. E aí eu dormi em Santa Teresa, até com medo de perder o júri, quer dizer, nem precisava estar de próxima, né? Mas dormi no dia anterior e tal, conversei com a cliente. Enfim, chegamos no plenário, a promotora me deu uma dessa, eu falei, pô, devia festejar, né? Falei, pô, absolveu, graças a Deus. Mas ficou com aquele sentimento de frustração. Fiquei. Sério? Porque o advogado, ele precisa da guerra, né? Precisa da trincheira, assim, você precisa do combate. Isso, né, nos anima, né? Nos animava, né? Eu sei que eu falo no presente ainda, né? Mas isso anima o advogado. Você saber que está num bom combate, você tem uma trincheira que te espera, que é a tribuna, que você vai subir, você vai falar, você vai defender, você vai despachar. Tudo isso é estimulante para a advocacia, né? Aí, imagina, você faz tudo e chega lá, não, eu vou absolver. Fala, pô, por que não absolveu no começo? Né? Denunciou a moça até aqui.
Tudo bem, ganhei meus honorários, beleza, Sim, ótimo, né? sim. Perfeito, mas é uma frustração que eu guardo na minha carreira. Quem sabe quando eu aposentar lá no tribunal, né, não faço um júri desse de novo, né? Ou com pedido de condenação. Mas agora já tem a Maria da Penha, né? Agora tem um feminicídio, né? Já tem uma legislação mais protetiva, né? Tardiamente, inclusive, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela custou a vida de muitas mulheres, né? Sim. Para que ela fosse editada. Então, é um caminho ainda árduo, eu acho, de proteção e tutela da dignidade da mulher, né? O sistema brasileiro ainda é muito precário, né, em relação a isso. A mulher realmente vive de verdade um genocídio, né? Você sabe que eu fiz pós-doutorado em História, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado. E sempre que eu pegava um processo criminal assim do Império envolvendo mulher, eu queria falar do processo, só que muita gente já tinha falado e meu orientador nunca deixou. Essa é uma outra frustração que eu tenho. Que eu também, não, fala de escravidão, fala de não sei o quê. Eu falei, não, eu quero falar de mulher, violência da mulher. E não, aliás, não só a violência da mulher, mas também das mulheres que se defendiam. Sim, sabe? Tem muitos processos criminais de mulheres que, assim, matavam o cara que a agredia. E eram absolvidas também, como aconteceu lá em Santa Teresa. Né? Mas é uma história também de luta, né? De resistência. Né? A gente também não pode pensar que a mulher seria sempre esse ser cândido que aguenta a violência, não. Existem muitas mulheres ao longo da história que resistiram a essas violências, né? Isso é muito importante. Sim, né? Sim. É um combate, assim, de longa data, né? Nós estamos falando de 1850, né? Exato. E agora que surgiu a Lei Maria da Penha. Eu digo agora porque no século passado, então você tem pouco tempo, né? Sim. Não, e tem ainda muita coisa para se trilhar aí, né? Tem muita coisa. Mas, vamos lá, tem um caso aí que a gente ficou sabendo, você já comentou, uma tragédia lá de uma criança numa piscina, também foi lá no início da sua carreira? Também foi no início da carreira. Foi uma situação assim, você vê, né? Mas você só tem caso, né, assim. Eu jovem, né, não era nem pai ainda, mas essa criança morreu afogado numa piscina. Ai, que dor. E eu tive que defender o clube, né, e acabou que a ação foi improcedente. O clube tinha razão, porque, na verdade, a falha ali foi da família, enfim. O drama não muda, né, porque a criança morreu. Mas aquilo me deu uma culpa, assim, no sentido de, eu falei, caramba, cara, eu tinha certeza que o clube não era culpado, sabe? Mas o drama daquela família, na audiência, aquilo me aproximou muito das causas da infância. Tanto que eu fui presidente da comissão da infância da UAB durante muitos anos. É mesmo? Muitos anos, né? Com o presidente Risque. Do IBDFAN também, presidente da Comissão da Infância do IBDFAN aqui. Olha, que legal. E me dediquei muito às questões da infância e juventude por conta dessa menina, né, cujo nome é Estela, era Estela, né. Então seria um caso que ficou muito emblemático para mim e que eu me sinto um pouco em débito, porque eu não sei, assim, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, se é de fato uma culpa ou se é uma forma de evitar que essas coisas aconteçam, né? Então, uma missão que eu tenho muito firme na minha vida é a proteção da infância e da juventude. Participava da frente parlamentar na Assembleia, na Câmara de Vitória também, então sempre fui muito ativo. Agora no Abril Azul, que faz referência às crianças com autismo, né? O tribunal agora está todo de azul. E foi a solicitação minha ao presidente, né? Dizendo para que ele aderisse à campanha, e ele imediatamente aderiu, botou lá aquelas luzes azuis, e o tribunal agora está vivendo esse período do Abril Azul, em razão da semana do mês de atenção ao autismo, né? Que é um problema sério, assim, para a criança e para a família. Então acabou que minha vida ficou muito focada na infância por
conta desse processo, né? Os processos marcam a gente, né, Carla? Marcam. Você deve ter esses processos emblemáticos também, né? Sim, lógico. A gente, toda a carreira, né, do advogado, a gente tem esses casos que deixam muito marcados e que muitas vezes viram, né, uma chave dentro da nossa mente, do coração, que mexe com a gente. E ai do advogado que não sofre isso, né? Não. Pobre do advogado que não se deixa, não se apaixonar, mas se tocar, né? Se tocar, exatamente. Por conta desse drama humano. A gente não pode ser anestesiado, né? Anódino, né? Você ficar distante do problema. Isso é um problema, uma questão do juiz, né? De manter uma distância. Porque eu acho que a lei nos traz uma coisa que todo advogado tem, que é identificar de imediato a responsabilidade. Né? E às vezes é mais fundo, né? A gente precisa ir a fundo para descobrir muitas vezes que aquilo é consequência de determinados atos. Eu brinco muito que tem lá no Código Civil, né, o dever de obediência aos pais e tal. Eu falei, mas os pais precisam fazer o seu papel, né, da educação, da proteção, do cuidado. E muitas vezes a gente tem, com esse dia a dia corrido, muitas vezes a gente relativiza isso. Né? Então precisa mesmo, é algo, a infância realmente é algo que toca bastante mesmo. Ainda mais hoje, né, com tecnologia e tudo, né, eles estão cada vez mais tecnológicos, mais do que a gente. E vulneráveis, né, porque a tecnologia também torna a criança assim, muito mais acessível, né, aos criminosos, né, de toda a ordem. Então a tecnologia é um drama também para as crianças, né? Nesse aspecto até de crimes mais graves, né? Então é uma atenção redobrada dos pais. E a gente vive numa sociedade com famílias muito derruídas, né? Muito fragilizadas, né? Com pais também muito frágeis, né? Pai e mãe que na verdade tem até um pastor que fala, né, que a gente não tem mais filho, tem hóspede, né? O filho vai ficando, aí usa a internet, não sai de casa nunca, tem 40 anos, fica em casa. Então a gente vai criando hóspedes e não filhos, né? Então é esse problema também, né? O filho passa a dominar os pais, né? E há essa inversão, né? Mas, enfim, são dramas também que o processo nos traz. Alimentos de avô para o neto, né? Você propõe uma ação de alimentos em favor do avô contra os netos. Você imagina, se você pensasse no radical das coisas, né? Pô, como é que um neto não ajuda um avô, né? Como é que ou você tem que propor a ação da mãe contra o filho? Como é que um filho não ajuda uma mãe, né? É um negócio, você não sei, assim, é uma intervenção judiciária em situações que são tão delicadas, né? Exato. Que é difícil você imaginar alguém recusar, pô, não vou ajudar minha mãe, vou deixar ela passar fome e acabou, vou deixar meu pai morrer, não quero mais saber. É meio, né, anacrônico, né? Sim. Mas isso nos toca, eu acho que é isso que é a grande questão da vida judiciária. Não vou falar mais da advocacia, vou falar assim do sistema judiciário, tá? Para depois os advogados não brigarem comigo. Mas do sistema judiciário, né? Você ir no tribunal tem um negócio que é engraçado, cara. É uma corte de ausentes. Porque ali você não ouve testemunha, né? Você não vê a parte. Você precisa confiar muito no juiz de primeiro grau, né? Que ouviu, que avaliou, que fez a percepção geral da sala de audiências. O feeling, né? E lá na corte, que é no grosso modo é uma corte de revisão, né? A gente tem ali aquilo que está escrito, né? Mas a gente não viu, a gente não percebeu, né? Então isso mostra também o valor da justiça de primeiro grau, né? O valor do sentimento, né? Porque o advogado colocou um sentimento ali, o promotor também, o juiz também, todo mundo de algum modo vibrou naquela audiência, estava ali, estava atento. Mas quando o processo chega, tá silencioso, né? As coisas, eles não falam mais, né?
Então isso também é um exercício de você extrair daquela A emoção dele. A emoção, né? É isso que eu falo lá com a assessoria, assim, entenda que alguém gritou aqui dentro desse processo, alguém se desesperou em algum momento, alguém perdeu uma noite por conta desse processo. Isso não é só um papel, é porque a gente não viu lá na origem, você não estava lá em Montanha para ver como é que foi a prisão desse cara, né? Ou por que ele não pagou a pensão. Então, humanizar o papel, né? Isso é um elemento importante também. A vida de desembargador, então, na verdade, é meio solitária, né? É muito solitária. É muito solitária. Mas tem que ser, eu acho. Você precisa se conformar com isso, assim, porque é um momento ali que, se você errar, Sim. vai ficar errado. Vai ficar errado. O tribunal que erra por último, né? Um amigo meu falava. E vai criar antecedentes, vai criar você cria então, assim, você precisa estar um pouco isolado do mundo, assim, sua vida social também precisa ser mais preservada. Tá? Você tem que ter, de fato, um cuidado maior para também não se deixar contaminar por percepções erradas. Sim. Você tem que olhar o processo como um todo, com cuidado, com zelo, mas ter cuidado, né? Cuidar das influências ou das percepções que possam destoar daquilo que é o correto, né? Então, é uma vida solitária, considerando que a vida do advogado, por exemplo, é uma loucura, né? Você atende 10 clientes num dia e faz um monte de prazo. Então você tem uma vida animada, né? A vida do desembargador já é mais fechadinha, mas é preciso que seja assim. Eu reconheço isso. Eu não. Até para manter a serenidade do processo. Você precisa de tempo, você precisa ler com calma. A imparcialidade necessária. É necessária essa vida um pouco mais contida, né? Nesse aspecto, mas para que você preste um trabalho digno também, né? Sem dúvida. Você deve ser um dos mais jovens, né, dentro do tribunal. É o mais jovem, né? Como é que é trabalhar com os conterrâneos de seu pai, né? É verdade. Com os colegas de concurso do meu pai. Sério? Eu acho que assim... Não te tratam como garoto? Me tratam. Assim, eu fui muito bem recebido lá, claro, né? Claro. Mas não sei quem, acho que Saulo de Carvalho, aquele jurista que fala que a juventude é um mal que o tempo cura, né? Literalmente. Então, assim, eu assim, numa corte, num colegiado, a antiguidade é importante, né? Sim. Então, eu estou ali observando também a experiência dos desembargadores, das desembargadoras mais antigas, né? É uma fonte de aprendizado. Demais, né? Extraordinária, é uma compreensão, né? Então, você precisa ter assim, uma visão um pouco mais em perspectiva, né? Entender as coisas com uma certa distância para você aprender. Né? Claro, você tem suas sessões, você faz os seus votos de acordo com sua consciência, mas aprender com os mais experientes. Às vezes uma percepção de um desembargador mais antigo no processo que você relatou, fala, pô, ele tem razão, né? Ele viu uma coisa que eu não tinha visto. Ele percebeu e por outro lado também a juventude também traz uma certa assim modernidade, uma inovação, né, do direito. Hoje uma coisa que é muito cara para mim, Carla, é o princípio da fraternidade, né? Que são os direitos de terceira geração, que hoje o STJ começa a utilizar nas questões de moradores em situação de rua, vulneráveis, na questão da mulher. Então, o princípio da fraternidade é um princípio muito moderno, né? Sim. E que eu tenho tentado, por exemplo, colocar em prática as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos também. O gabinete está bem focado nas jurisprudências da Corte Interamericana, de que o Brasil é signatário. Então, as condenações que o Brasil sofreu em várias instâncias, por várias questões
sociais, né? A gente leva em consideração nos julgamentos também para poder demonstrar que essa fragilidade ofende a Constituição, né? Ataca os princípios previstos na Constituição. Então, essa percepção também mais inovadora pode ser um benefício que a juventude traga, né? Então, claro. Saber também dosar, né? E fazer assim, levar alguma novidade, mas também compreender que é um tribunal, é um colegiado, né? Sim. Um tribunal respeitado, inclusive no aspecto técnico, né? Nós temos excelentes jogadores lá, excelentes mesmo, muito técnicos. Sim, sem dúvida, tem muita gente boa ali. Muita gente boa no primeiro grau também, nessas andanças aí de interior pedindo voto. Pô, quantos juízes legal que a gente ouvia dizer, né? Sim. Nessa cidade aqui tem um juiz maravilhoso, tem uma juíza maravilhosa, né? Quantos bons exemplos de juízes, né? Que a gente viu, de promotores também. Então eu prefiro me focar nessa turma, a turma do bem, sabe? Isso aí. Eu prefiro acreditar nessa galera aí, é a minha galera ali. Eu falo, pô, que bom, então vamos ligar para ele, para chamar para ele vir aqui tomar um café. Então, eu acho que o bem, ele é irresistível, né? Então, eu acredito nisso, sem dúvida. Sem dúvida. Agora nós vamos para um bate-ponto pronto aqui. Nossa, que medo. Não, é tranquilo. Eu falo e você que vier na cabeça. Nossa, mãe. Chá ou café? Hã? Chá ou café? Café, com certeza. Né? Muito café. Quem não toma café é porque não tem problema. Eu não confio em pessoas que não tomam café. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Presencial. Nunca diga para um advogado. É só uma perguntinha. É causa ganha também. E para um desembargador? Eu tenho certeza que vou ganhar. Isso aí você mata o cara. Tá lá estudando o processo, o cara fala isso, fala, pô, mas nem eu tenho certeza o que eu vou fazer. Calma. Alvará é vida, né? Alvará, tem duas expressões que eu adorava, né? Eu te amo e alvará expedido. Eu acho que alvará expedido, então, numa sexta-feira, pra mim era uma dádiva. O que você fazia com uma liminar sexta-feira, 17 horas? Nossa, mãe. Ia pro Caçanheiras Bar ou pro Dinondon comemorar. Com certeza. Se fosse favorável, né? O que mais te irrita num processo? A chicana, advogado chicaneiro, mentiroso. Isso, eu gosto de advogado resolutivo, sabe? Objetivo, claro. Que resolve. Eu acho que advogado tem que ser isso. Essa advocacia que engorda o processo e que não deixa o processo caminhar, é uma advocacia póstuma, já morreu. Quem não se atentar para isso vai ficar para trás. Justiça é? Justiça dá a cada um o que é seu. Esse é o grande desafio do juiz. É dar a cada um o que é seu. Nem mais, nem menos. Ponto. Sem alarde, sem glamour, sem frescura, sem soberba. Cumprir seu papel e pronto. O papel das redes sociais? Fundamental. Rede social é um meio de comunicação para o bem e para o mal, né? Mas usando para o bem é uma ferramenta extraordinária. Se não fosse advogado e agora desembargador, seria? Ai. Seria hippie. Hippie, com certeza. Não penso. Vender miçanga lá e... Ainda posso ser, né? Não sei, mas... Tá sempre na possibilidade. Eu acho que são essas duas questões. Ou muito trabalho ou um trabalho mais light, né? Eu lá pra Búzios, eu acho, vender artesanato. Ficar ali na região mais tranquila. Mas não penso em outra coisa, não. Sair da vida judiciária, não. Que legal, bacana.
Muito obrigada pela Imagina, presença. obrigado Muito obrigada você. por ter aceito o convite aqui, de bater esse papo delicioso aqui com a gente. Obrigado, e virei sempre que convidado, e parabéns, adorei estar aqui. Obrigada. Pessoal, esse mais um Segredos de Justiça. E não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal. Até a próxima!